gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou Caio Braz, apresentador do GNT. Eu já apresentei o GNT Fashion e o Marmitas e Merendas. Inclusive, vou aproveitar e fazer meu jabá. A partir de janeiro, eu vou participar do Saia Justa Verão, em vários episódios. Então, assistam. Eu estou super feliz com essa novidade. Estou muito feliz de estar aqui no Menos 30 Fest, essa iniciativa muito legal da Globo, empresa da qual eu faço parte já desde que eu tenho 23 anos, eu tenho 32 agora, foi acho que meu segundo emprego da vida e acho que é um lugar incrível com um pensamento progressista e muito interessante para se estar. Hoje a gente vai fazer um debate sobre consumo humano e eu estou com uma galera muito legal que vai participar aqui hoje junto com a gente, de várias frentes diferentes, de negócios, de vivências diferentes, que vêm de lugares diferentes também. Acho que a gente vai ter um papo muito gostoso, construtivo e espero que seja muito divertido para todos vocês. Então podem entrar, meus convidados, por favor. Aplausos, aplausos, aplausos. Você não pegou. Fiquem à vontade. Gente, eu vou apresentar todos eles de uma vez só e aí no final a gente bate uma grande salva de palmas. Pode ser? Aqui à minha esquerda eu tenho Daniele Bibas, que é vice-presidente global de marcas, comunicação e conteúdo da Avon Brasil. Fernanda Camargo, que é fundadora da Right Capital ou Capital? Right Capital, estamos no Brasil. Bem Caetano Veloso, né? Gestora de patrimônio, que tem a olhar para a transformação social. É bem interessante, gente, o que ela faz. Acho que vocês vão curtir. Bruno Capão, que é empreendedor social, um dos fundadores do Núcleo de Acolhimento e Valorização da Educação. A NAVE, N-A-V-E, Núcleo de Acolhimento e Valorização da Educação, que fica lá no Capão Redondo. E Samantha Almeida, que trabalha na agência Ogilvy Brasil, já passou por várias agências aqui no Brasil, agora ela está na Ogilvy, onde ela é responsável por comandar a produção de conteúdo digital. E ela também participou da curadoria aqui do nosso Menos 30, tá? Vocês também podem participar dessa conversa, a gente tem um lance aqui onde vocês vão pegar o celular de vocês, vocês podem mandar perguntas, não dá para levantar o dedo, não tem isso, o microfone não. Mas vocês mandam as perguntas para cá, eu leio aqui no tablet e também vai ter uma enquete onde vocês têm que participar, que é um momento meio altas horas aqui, onde a gente vai jogar um desafio para vocês e aí o resultado de vocês é super importante, tá? Acho que, bom, não apareceu o link ainda, mas daqui a pouco ele... Cadê o link? Ó, é porque acho que dá para ler, gente, www.sli.do e o número desse painel é o 8612. Já pode dar uma olhada aí no celular para vocês já irem se acostumando como é que vai funcionar. E aí vocês já podem começar a mandar perguntas a partir de agora, tá? Com esse tema que é consumo humano. E é isso, vamos começar. A gente, né, vive nesse mundo bastante capitalista, no mundo ocidental. A gente acabou de passar por uma Black Friday. Eu não arrematei nada na Black Friday, na verdade foi nada, assim. Mas a gente está aqui para conversar um pouco sobre consciência dentro desse consumo, né? Será que a gente está mais consciente? Será que a gente está menos consciente dentro do nosso consumo, né? Se a gente entende que o consumo também é político, né? As empresas que a gente gasta o nosso dinheiro, que a gente troca o nosso tempo de trabalho é trocado por dinheiro e a gente depois troca esse tempo de volta que a gente trocou por serviços ou por produtos. O quanto que a gente está aplicando um pouco de política também nessas escolhas, né? Eu queria começar com essa pergunta mais tranquila para os nossos convidados, aí depois a gente vai levantando o fogaréu daqui. Dani, bem-vinda. Por favor, dá um oi aqui para a galera. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Falar sobre esse assunto? Consumo consciente? Eu acho que sobre consumo consciente. A gente pode começar falando... Será que o ser humano está mais consciente agora na hora de fazer uma decisão de compra? Eu acho que está. Eu acho que diferentes setores da economia estão olhando para isso de diferentes maneiras, mas eu vou dizer que eu, pessoalmente, eu não sei aqui quem já assistiu um documentário chamado The True Cost,
que é a história da indústria de fast fashion, né? E o impacto que essa indústria tem nas comunidades, nas pessoas, no mundo. Então, assim, eu tenho uma filha que está aqui comigo hoje, ela está com 9 anos, eu compro muita roupa na Zara, gente, porque é bonito, é bom e barato, né? E a hora que você para pensar nisso como pessoa, né? E tem tantas marcas que estão na mesma situação, e eu acho que as pessoas param para pensar, né? Se eu estou comprando numa empresa que lá na cadeia, em algum momento, tem trabalho escravo, você está, de alguma maneira, fomentando isso. Eu acho que as empresas, e tanto as grandes quanto as menores, tem muita gente pensando sobre esse assunto, como é que eu vou mapear a minha cadeia de suprimentos inteira, não só a maneira como eu produzo, mas o meu fornecedor, o fornecedor do fornecedor, a cadeia inteira, né, que seja de uma maneira, acho que, consciente. Então, eu acho que é impossível hoje, ninguém está pensando sobre o assunto. Algumas indústrias estão talvez mais afetadas ou têm uma urgência maior sobre isso. Eu acho que a indústria de eletrodomésticos é outra, né? Hoje em dia os eletrodomésticos são feitos para durar, não sei, na época dos nossos pais, os eletrodomésticos duravam 30 anos. Hoje em dia você compra uma TV, sei lá, um micro-ondas, uma geladeira, depois de um número X de anos não funciona mais. Né? É mais caro consertar do que comprar um novo. E aí, o que você faz com aquilo? Como é que você joga fora um negócio que tem 4, 5 anos? Então, eu acho que, não sei, todas as empresas estão pensando nisso. Eu trabalho hoje em dia em bens de consumo, né? E eu acho que o que a Avon está fazendo dentro disso é ter certeza de que nós temos pessoas bem remuneradas, as condições de trabalho são condições de trabalho absolutamente humanas, né? Então... Conta um pouquinho, Dani, da tua trajetória na Avon, que ontem eu virei a noite vendo o YouTube desse povo, né? Dei Google em todo mundo, e ela fez uma fala muito legal, porque também a gente está falando sempre sobre sustentabilidade, né? E muitas vezes a gente pensa só no meio ambiente, mas a sustentabilidade social é um conceito que não deveria ser novo, mas que tem sido aplicado nas empresas, até acho que com pouca velocidade. Eu acho que na Avon, você estava falando que, se a gente for ver o número de diretores que existem nas grandes empresas, no mapa geral, esse número seria cerca de 7% mulheres. Né? Então, você tem um monte de mulheres em cargos que não são de direção, mas na Avon esse número é de quase 35%. Na verdade, a gente está falando de conselho, né? Diretores de conselho. Mas eu acho que a causa da Avon, ou a responsabilidade corporativa da companhia, está ligada com o nosso impacto social. Porque dentro de responsabilidade corporativa, você tem o meio ambiente logo, só que a comunidade, o impacto que a gente tem, 30% das mulheres, 3% das mulheres no Brasil, o primeiro emprego delas foi com a Avon. Isso é muita coisa, né? Então, o impacto que a gente tem na vida das pessoas, porque a gente também sabe, por um monte de estudo da ONU, que quando uma mulher trabalha, o percentual do dinheiro que ela ganha, que é dividido pela família, é infinitamente maior do que quando um homem trabalha. Porque a mulher sempre vai colocar os filhos antes dela. Então, a causa da Avon e o propósito da companhia é a mulher. É dar oportunidade para a mulher, é proporcionar uma independência financeira. E eu acho que a companhia está fazendo isso, é uma empresa centenária, há mais de 130 anos, e a gente vê isso no dia a dia, né? Então, acho que você falou um pouco, sei lá, da minha trajetória, eu falo muito sobre isso, sobre mulheres no ambiente corporativo, porque quando a gente olha os níveis de entrada nas corporações, nas empresas, geralmente você tem 50-50, né? 51-49 é super equilibrado. E conforme você vai subindo na escada hierárquica de uma companhia, esse número vai cada vez ficando menor. E lá em cima ainda é muito, muito, muito pequeno, né? Menos de 3% das CEOs no Brasil são mulheres. Quando você fala, então, em mulheres negras, esse número é vírgula, né? É muito pequeno. Então, eu acho que isso é uma coisa que para a gente é super importante, ter representatividade, ter inclusão, uma empresa diversa,
A gente está com um monte de programa lá dentro, é quase que como a causa da mulher para a gente já faz parte do DNA do nosso negócio. Então, a gente tem, acho que no primeiro nível da empresa hoje no Brasil, 2/3 do comitê executivo são mulheres e não homens. Então, tem mais mulher até do que homem. Em praticamente todos os níveis das empresas. A gente agora realmente abraçou a prioridade nossa para os próximos 3 anos, é a população negra do país. Porque a gente até que tem bastante negro na empresa, mas quando você vai olhar o detalhe disso, a gente tem acho que 28%, a gente tem 4.000 funcionários aqui no Brasil, 28% disso são negros, só que a grande maioria deles está na operação. Estão nas fábricas, estão nos centros de distribuição, e quando você olha em nível gerencial para cima, o número é muito, muito baixo. Então, esse é a prioridade, acho que do ponto de vista social e olhando do ponto de vista de inclusão, o que a gente está priorizando agora é isso. Massa. Fernanda, vamos falar um pouquinho da Right Capital e depois acho que você responde um pouco da pergunta para a galera entender como que funciona o teu trabalho. Vocês gostam de economia? Vocês entendem de economia? Pouca gente, né? Eu também sou de humanas, é miçanga, essas coisas você fazia. Bom, gente, realmente deve ser o assunto mais árido, né? Bom, a gente é uma gestora de patrimônio, então, para quem não entende, né, quando você deixa teu dinheiro lá no banco, você pode ter o banco gerindo para você ou alguém que esteja do teu lado para te ajudar com isso. É isso que a gente faz, e a gente faz de forma independente, defendendo os interesses do cliente, né, mais do que os modelos de negócio dos bancos. Então, para começar, é isso, tá? A gente tenta traduzir para quem não viveu no mercado financeiro, a gente ajuda a navegar. Mais do que isso, em 2014, eu e meu marido, que está aqui, a gente resolveu fundar a Right com o objetivo de a gente só quer atender clientes que tenham um olhar para a transformação social. E é obrigatório, não é opcional e não é marketing, é walk the talk, então é bem difícil. Então, a gente pega um percentual do patrimônio dos nossos clientes e investe em fundos de impacto social. O que é isso? Esses fundos investem em empresas que estão resolvendo problemas sociais e ganhando dinheiro, não é filantropia. Eu estava explicando para eles que impacto social, normalmente, você precisa de países que têm muito problema em alta escala. Então, o Brasil é paraíso, tá? Você tem muito problema em alta escala. O negócio social leva business para resolver problema social. É setor privado entrando para resolver problema social. É obrigatório que, quando você investe em negócio social, o impacto social, ou seja, a mudança na vida das pessoas, seja medida. Então, não pode ser, eu ajudei aqui, depois não vi. Não, tem que ser medida. Então, o que acontece hoje no Brasil? Tem muito pouco negócio social, né? Aí a gente foi atrás da razão dos porquês. Tem vários porquês, tá? Os bancos não conheciam muito isso, as pessoas não se comunicam muito sobre isso. Do outro lado, os fundos de impacto social que existem, eles têm que remunerar o dinheiro de quem investiu lá. Mas o que acontece é que eles entrevistam, vamos dizer, 1.500 negócios sociais por ano para investir em 3, 4. Isso te diz alguma coisa, que o nível do empreendedorismo precisa melhorar. Então, para isso, a gente tem feito um ativismo muito grande em como melhorar o nível do empreendedorismo antes dele chegar no impacto social, né? Que ainda é filantropia, mas é uma filantropia, né, que ajuda o negócio. Então, se falar, né, de negócio social em periferia, como é que você ajuda a turma a fazer business plan, modelo de negócio, contabilidade, parte legal, tal? Como é que você ajuda aquele pequeno empreendedor que teve uma baita ideia, que vai resolver muito problema, mas não teve essa educação? Então, a ideia do negócio social é essa, né? Você pediu para eu dar exemplos, eu dei alguns exemplos, mas um que a gente gosta muito é a Terra Nova, que pega terrenos invadidos em São Paulo. As pessoas estão vivendo em invasão, eles negociam com a comunidade e com o dono do terreno de como as pessoas podem pagar esse negócio ao longo de muito tempo, né? E aí as pessoas, ao entrarem num acordo, a empresa Terra Nova recebe um percentual, né, uma comissão. As pessoas, dia seguinte, então, recebem um título de propriedade de terra, e dia seguinte entra água, luz, pavimentação e tal. Então, assim, você passa a dar dignidade
para quem estava, eu brigo que não vivendo, né? Não é a vida, né? Então, é um dos projetos mais incríveis que tem e pelo tamanho que ele está tomando, ele é um dos que mais dá retorno. E, mesmo assim, tem organismos internacionais que investiram nesse modelo para replicar no mundo inteiro, porque esse problema não é só nosso, tá? E aí você tem outros exemplos de impacto social que envolvem educação, ou saúde, ou meio ambiente, e todos eles é importante isso, você medir o impacto, né, e dar retorno. Então, isso é uma parte do que a gente faz, essa parte é pequena. Esse mundo do impacto social, ele vem crescendo, principalmente por causa dos milênios, mas leva tempo, né? Então, do outro lado, a gente olhou para o resto do patrimônio e falou, bom, e daí, né? E o resto? E todas as ações que a gente investe, todas as empresas que você compra, quando você compra você deixa o teu dinheiro no banco, você está num CDB ou você está num fundo, você não quer saber o que o teu dinheiro está alimentando lá embaixo, né? O teu dinheiro está alimentando o mundo que está construindo ou destruindo. Então, a gente entrou nisso e começou a olhar e falar, bom, no mundo desenvolvido, a gente fala nos nórdicos e tal, existe o tal do ASG, Ambiental, Social, Governança. As empresas têm que responder um questionário, e ele é extenso, sobre como elas tratam as pessoas, como elas tratam as comunidades, como elas tratam o meio ambiente, como é a governança. Elas vão ganhar uma nota para cada um desses critérios. E essa nota vai implicar em quanto elas conseguem levantar de dinheiro, quanto que custa o teu crédito, quanto vale o preço da tua ação. Então, tem muito fundo no mundo hoje que olha para esses critérios para falar, ó, eu só vou investir em empresa que tem a nota acima de tanto. A partir do momento que isso começa a acontecer, o movimento é homérico, porque as empresas vão começar a se mexer. Então, isso estava devagar aqui, a gente fez um baita esforço, ajudou a acelerar esse movimento, isso virou regulação hoje para fundo de pensão, eles estão exigindo o tal do ASG, então isso muda a indústria financeira quase toda, muitos fundos estão começando a ter que olhar para isso, e está batendo nas empresas, porque a gente tem sido chamado por algumas empresas para falar, deixa eu contar o que eu estou fazendo. Né? Então, o sonho é que você chegue numa área de crédito de um banco e fale, eu quero montar uma empresa assim, assim, olha, o crédito vai te falar, se a tua empresa é sustentável, tal, 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 a tua linha de crédito é mais barata. Se você está destruindo, a tua linha de crédito é mais cara. Certeza que o mundo vai melhorar mais rápido, tá? Então, para dar um exemplo aqui que você falou de consumo, essa camiseta é de pet, viu? Eu sou muito fã de uma empresa que chama Patagônia, lá fora, uma empresa que faz roupa, material esportivo e tal. A Patagônia, ela foi na última linha da história da indústria da moda. Ela foi ver o que acontece nos campos de algodão. O que acontece com esse tecido que você usa, tal, como é que é, né? Então, mostra que desertifica áreas, mata a gente, porque a química é muito forte. E eles começaram, então, a tomar eles são inteirinhos sustentáveis, né? Então, eles criaram campos de algodão sustentáveis. A roupa deles é um pouco mais cara, porque você está pagando por isso. Eles não têm a season, como é que fala? Temporada. Você compra, tanto faz se você vai comprar verão, outono, inverno, dá na mesma. Eles falam para você o seguinte, você compra e, por favor, se rasgar, vem aqui que eu costuro. Você comprou um casaco, eles te falam, não precisa de 2, compra um só, esse casaco vai durar o resto da tua vida. Agora eles montaram as lojas que compram dos consumidores as roupas velhas, então eles estão comprando as roupas antigas e revendendo, eles transformam e revendem. E, assim, Noves Fora, dá muito lucro, é uma empresa de bilhões listada, o senhorzinho lá, o dono da empresa, chama Yvon Chouinard, está com mais de 70 anos, eu sou tão fã dele que eu consegui dirigir até a casa dele e tocar a campainha, quase fui presa lá nos Estados Unidos. Ele estava em casa? Não, a mulher dele começou a gritar, porque ela achou que eu era uma stalker, né? Porque imagina você explicar que eu achei a casa do cara. Admiro muito o seu trabalho. Sai daqui, sua louca. Amada. Mas ele é incrível, ele tem feito um trabalho muito grande nos Estados Unidos, porque, né, o governo americano entrou destruindo parques nacionais para colocar petróleo, né, os flackers. Então, ele está brigando no Congresso. Eu adoraria trazê-lo para cá para falar de Amazônia. Aqui no Menos 30, ano que vem. Sem Alô, dúvida. Globo!
Preste atenção. E esse cara é um exemplo. Ele foi um dos responsáveis por criar a legislação de licença maternidade na década de 50 ou 60. Então, assim, tá na alma. Então, o que a gente faz lá é mercado financeiro, é número pra caramba. E eu estava contando aqui que a gente tenta dar alma aos números, né? Então, a gente pega lá o percentual da carteira que está investido em impacto social e a gente solta um relatório todo ano mostrando quantos milhões de vidas vocês mudaram porque vocês investiram isso aqui, nesse tipo de empresa. E para algumas pessoas que o patrimônio é muito grande, o pouquinho que você investe transforma milhões de vidas. O fato é que, eu falo assim, muitas vezes na Faria Lima a turma não conecta, né? Então, você precisa levar depoimento, você precisa levar história. Então, a gente leva a alma para o número. E aí as famílias falam, nossa senhora, eu fiz tudo isso, eu quero saber mais. Então, também faltava a comunicação, faltava como é que faz isso, como é que você desobstrui esses canais, como é que você conversa com o regulador, com o Banco Central, com os reguladores as agências que governam esse mercado para falar, vem cá, isso aqui é importante. A gente faz muito isso, mas a geração nova está fazendo, está perguntando, está aporreando. Então, eu recomendo, assim, vocês têm conta em banco, aporrinhem o gestor de vocês, liga lá na agência, onde for, e fala, eu gostaria de ter produtos mais sustentáveis, eu gostaria de saber o que meu dinheiro alimenta. Né? Que eu acho que se todos nós fizermos um pouquinho, as coisas vão mudar. A gente está lá, está fazendo, mas, do mesmo tempo, a gente tem que dar o mesmo retorno que o concorrente que não faz. Então, é duro. Tem que ir, lutar muito, e, no final do dia, a gente é cobrado tanto quanto qualquer um. E eu falo o seguinte, a gente está disposto, né, a gente está ajudando várias outras instituições a irem para esse caminho, né, e com a cabeça de que não adianta a gente tentar resolver o mundo no nosso quarteirão, não vai ficar bom para mim e ruim para o outro. Né? Estamos juntos, está ruim para todo mundo. Então, ou vai resolver junto, ou vai todo mundo para o buraco junto. Então, a gente tenta explicar para esse mundo de mercado financeiro que, né, tende a desconectar disso, que, você vai precisar olhar para cá, porque isso vai bater na tua cabeça, ou porque a tua vida está insuportável, teus filhos não podem brincar na rua, está difícil de se respirar, ou politicamente, porque a gente vai eleger governantes muito radicais. Então, de um jeito ou de outro, o negócio vai parar na pessoa. É bom ela acordar antes e tentar incluir pessoas e planeta no negócio, né, nos negócios. Então, a gente tem feito bastante disso. É um trabalho que, no final, dá muita felicidade, porque é uma vida de propósito, né? E a gente é muito feliz com o que a gente está construindo lá. E a gente conheceu muita gente legal nesse caminho. Então, obrigada pelo Obrigado, convite. Fernando. Obrigado. Bruno, falando em nova geração, você que está aí, já chegou nos 30 ou vai fazer ainda? Boa tarde a todos, e todas, e todes, e todex, né, Veri? Aprendemos isso lá no mapa. Vamos falar um pouquinho da atuação da nave? Fiz 30. Fez 30. Fala um pouco dessa tua trajetória de empreendedor social lá no Capão Redondo, hoje dentro da nave, né? Que é o Núcleo de Acolhimento e Valorização da Educação. Tá bom, vou tentar falar, tá? Vou tentar porque eu preciso chegar aqui ainda. De fato, estou muito feliz, obrigado pelo convite sempre. E eu gosto, né, de compartilhar a minha história. Mas eu já fiz uma viagem aqui, né, com vocês falando e ouvindo, e vai nutrindo, né, a nossa viagem. Mas eu gostaria de começar falando que na Faria Lima não conectam algumas coisas, porque a gente vive num país ainda que ignora, né, as coisas que são principais, na minha humilde opinião. E antes de entrar no assunto, antes de literalmente entrar na espaçonave e falar o que a gente faz lá, faz parte também falar do que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria só fazer um parênteses, assim, bem rápido, de que não é só na Faria Lima, né? Também tem a Vila Olímpia, também tem a Berrine, também tem aquele quadrado inteiro ali que é o mais, né, o que mais gera renda hoje no país, o mais rico economicamente falando,
ali tudo não conecta com muita coisa, né? Mas, por exemplo, na hora de invadir um baile, né? A nossa população legitima muito rapidamente, fazem a conexão rapidamente de que naquele lugar está cheio de bandido. E aquele lugar está cheio de jovens que, por sinal, 9 deles acabaram de perder suas vidas. E falar da nave é falar disso. Por quê, né? Porque hoje lá na nave, a nave é o núcleo de acolhimento e valorização da educação. É falar disso, mas não é falar só disso. É falar também de sonhos. E sonhos, para mim, é uma premissa, um valor importante que eu não abro mão, né? Completar 30 anos, estar aqui no Menos 30 Fest em 2019, para mim, eu estava conversando no camarim com um amigo, e eu disse para ele que é muito louco quando você nasce num país e cresce num lugar onde a tua crença é que você não chega nessa idade, que você morre antes. Então, eu estou aqui vivo, hoje, com 30 anos de idade, podendo compartilhar esse momento maravilhoso, histórico, com vocês, né? Sabendo que não é a realidade da maioria dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus companheiros, das minhas irmãs, e por aí vai. Então, por que a nave existe? Esse núcleo de acolhimento e valorização da educação existe porque a gente levanta cedo todo dia, pega na mão das crianças e dos adolescentes que a gente hoje atende no projeto e leva para lá, para eles terem a possibilidade de se viciarem em cultura, em esporte, em tecnologia, em aprendizado, em novas possibilidades e, acima de tudo, no sonho. Porque eu acho que o Brasil, aqui a gente fala muito, mas a gente também parou de sonhar um pouco. A gente precisa manter a essência do sonho viva, porque a gente está sem um sonho coletivo. Não temos um sonho coletivo, porque está todo mundo disparando para todo lado. A nave é uma das respostas micro, que atua de forma muito local, em territórios, sim. Não vou nem usar mais essas palavras que já estão gastas, que a publicidade tomou conta e já fizeram o que quiseram com elas. Vou usar o seguinte termo: tecido social rasgado. Porque não chega nada. O que chega nos lugares onde a gente atua é só a polícia. Agora a nave também. Aí a nave pega a molecada, bota dentro, leva para o mundo de sonho, para eles poderem sonhar, para o mundo de realizar. Porque o que aprende lá, tem uma semana que a gente faz, né, uma mostra cultural para que as famílias vão lá e assistam o que está sendo produzido. Aí eles sobem num palanque desse tamanho. E aí você vê o que causa de impacto na vida de uma criança que sofre bullying, que mora de frente com um córrego e na frente de uma piqueira, né? Essas são as referências. É uma opressão estética horrível, que a Faria Lima não tem, que os lugares privilegiados não têm. É isso que a nave faz. É pegar essa galera, de fato, e levar para o lugar mais importante, que não é o palco, mas é o palco da vida. É onde elas se sentem realmente empoderadas, né? E é bem impossível falar de empoderamento sem falar de empoderamento econômico. A renda está concentrada ainda. E nós precisamos dividir. Sinto muito. Está ruim para todo mundo? Não está ruim para todo mundo. Está ruim para uma maioria. Entendeu? E tem uma minoria que está de boa. E aí a gente olha para a história do nosso país e precisamos entender isso. E hoje, né, tem vários outros termos que se usam por aí. Eu ainda gosto de usar o termo da ponte, né? Se eu estou aqui, é porque a gente precisou atravessar a ponte. E eu vejo gente de periferia e favela fazendo coisas extraordinárias, né? Fazendo seus corres, atravessando suas pontes
primeiramente interna, porque a gente é cheio de barreira, né? Somos ou não somos? Somos muito preconceituosos, a gente julga, né? O que a gente consome no Brasil? O tema da mesa é consumo humano, né? A gente consome imagem primeiro. O que a gente vê, a gente julga, a gente empacota e a gente fala, esse é gay, o outro é não sei o quê, o outro é negro, aquele, né? E a gente é expert nisso. Mas somos muito analfabetos ainda, emocional, de poder estar aqui, sentar, se olhar, entender, né? E esse é um outro trabalho que a gente faz na nave. Porque se a nossa geração que está vindo crescer odiando o outro, aí a gente está ferrado. Se eles crescer acreditando que em Perdizes, né? E você vai entrar no condomínio de casas e uma pessoa está saindo, ao ver 4 jovens negros, ela corre de novo para dentro gritando, a gente foi lá para dar uma palestra. Isso aconteceu 2 dias atrás. E essa pessoa bateu o portão e voltou gritando, uma moça. E os meninos que estavam comigo ficaram assim, e eu tive que convencer eles de que a gente está aqui fazendo o que ninguém quer fazer. Fazer ponte. Se nós não entrar lá e construir as pontes necessárias para que isso mude, quem vai fazer? Então tem que ser a gente. Aí o Lincoln falou, não, eu vou embora, cuzão. Eu vou embora, viado. É assim que a gente fala na favela, né? Vou embora, mano, não vou entrar aí não, você é louco? Se essa mina aí já fez isso, imagina lá dentro. Eu falei, não, mano. Não. Aliás, você pode ir embora, Lincoln. Mas se você ficar, eu te garanto, alguma coisa vai mudar. Para eles e para a gente. Porque no final do dia não existe eles, não existe a gente, existe nós. Só que quando fica ruim, gente, não fica ruim para todo mundo. Lá o córrego enche, né? E quem que está lá? Não é todo mundo que está lá. Então eu queria assim fazer esse resgate para a gente poder chegar nesse tema, chegar nesse ambiente, chegar nesse lugar com muita verdade e muita felicidade também, né? Dizendo que a nave está de portas abertas. Quem aqui mora na periferia? Levanta a mão. O primeiro trabalho nosso, que mora na periferia e que também não mora na periferia, é seguir a nave Capão. Segunda lição de casa, assistir uma sériezinha que lançaram há pouco tempo. Sériezinha não no sentido pejorativo de diminuir, mas uma série assim simples, objetiva e direta, que fala um pouco da minha história, de poder ressignificar a vida através do estudo, né, da educação, porque é nisso que eu acredito, que é junto que dá, mas a gente precisa ter oportunidades de educação que sejam qualificadas, como tem, né, as famílias privilegiadas, que se chama Segunda Chamada. Precisamos ver essa série. Tem um recado lá. Aliás, vários. Ô, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Aplausos. Ô, Caio. Eu vou entregar já. Só estou dizendo tudo isso, né, e recomendando. E também, assim, eu fiquei pesquisando. Vou falar sobre o quê? Consumo humano e agora tal, né? E, assim, para mim é assistir Ilha das Flores. Esse documentário eu vi na faculdade, né? Eu fiz gestão ambiental. Consegui fazer pegar esse diploma, fazer esse curso. Tive a oportunidade de aprender a interpretar texto depois dos 20 anos. E isso faz toda a diferença na minha vida hoje. Obrigado por me ouvirem. É para você falar exatamente sobre a nave, o que vocês estão fazendo lá, como é o dia a dia, quantas pessoas estão participando. Só um parênteses. Fala também da história da prisão. Falo. A nave é um espaço físico hoje, né? A gente está numa comunidade chamada Jardim Maracá. A gente tem um escritório administrativo, onde a gente vai focar o ano que vem, aliás, né, em cursos profissionalizantes, capacitação, né, pegar na mão aqui das minhas amigas, meus amigos,
estão buscando, né, criar essas pontes dentro das empresas para que a gente possa formar, ensinar e levar essa oportunidade para um jovem de baixa renda, né, levar ele para Faria Lima, para Vila Olímpia, para Berrini, para trabalhar e poder mudar a realidade da vida dele lá, ganhando um salário equivalente, né? Porque, de novo, não tem empoderamento se não tiver empoderamento econômico. Porque é isso, é dinheiro. Dinheiro também muda as coisas. Não muda? Muda. Está mudando para mim? Muda. Então, a nave, além, né, de estar focando, né, forte nessa parte de capacitação, a gente já tem um trampo que existe há mais de 4 anos, que é, de fato, de acolhimento, né, e de entrega de resultado para essas famílias, onde a gente coloca na ponta do lápis e na conta todo o envolvimento, toda a capacidade intelectual e emocional de crianças que vivem à margem e que vivem em situações e condições, né, de extrema pobreza e que vivem uma educação desqualificada. Então, a gente, hoje, dia de sábado, oferece um polo cultural e esportivo em parceria com a rede Gerando Falcões para formar essas crianças, esses adolescentes, também em seus respectivos esportes, em suas respectivas habilidades artísticas, né? Então, a gente oferece esse espaço para que eles tenham como um palco, para que eles tenham como oportunidade de desenvolvimento de habilidades, oportunidade de desenvolvimento de talentos, que a gente sabe que a periferia e a favela, não preciso falar muito, né, dá um show nisso daí. Só que temos uma escassez, né, considerável, olhando, por exemplo, para o Capão Redondo, é um distrito com mais de 30 mil habitantes, 300 mil, aliás, desculpa, e quando junta com os outros distritos, que é administrado pela subprefeitura de Campo Limpo, dá mais de 500 mil de pessoas, maior do que muitas cidades brasileiras, que não têm espaços de lazer, de esporte, de cultura. Então, a música do Racionais da década de 90 se faz presente ainda no finalzinho de 2019, começo de 2020, logo ali, onde ele cita, né, que espaço de lazer é escasso. Um centro comunitário, nem se fala. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. A cada esquina, 100, 200 metros. E é isso. Precisamos de naves a 100 e 200 metros de lugares onde essa opressão estética por falta de saneamento básico, né? Estamos falando de consumo, logo, o que a gente consome é digerido. E existe um grande esgoto para a gente poder dar conta. E a conta é de todos nós. Se você está aí nessa cadeira agora, ouvindo tudo isso aqui, achando que você não tem nada a ver com isso, você está enganado. Porque um dia essa conta também bate na tua porta, de algum jeito. E eu espero que ela bata dizendo, vem ver o show. Vem ver o show que a periferia e a favela pode dar. Cara, a nave faz isso. E a nave também, para mim, é a possibilidade de uma quebra de paradigma, né? Eu estava falando que eu fiz 30 anos e quando você cresce num lugar assim, você cresce preso. Você cresce preso porque você, internamente, cresce acreditando que não dá, né? É muita opressão, é muito o lado escuro da força, ele é muito forte, né? Como diz lá no Star Wars, né? Que eu estou começando a assistir agora também. E é muito legal, porque tem uma discussão interessante. Então, trazer, né, essa tomada de decisão, né, quando você parte de um princípio que você não teve uma base sólida para poder decidir, é muito difícil. E eu, né, antes de ser preso na FEBEM, estava preso internamente, porque eu acreditava que aquele caminho ia me levar para o caminho da realização do meu sonho. E foi um grande engano, né? Então eu precisei refazer, né, se rever como um todo. E, obviamente, gente, isso é muito importante de ser dito, né? Apareceram mãos que se estenderam. E eu queria puxar essas mãos também.
Então, se você hoje pode aí estender a mão, estende a mão para o seu amigo do lado aqui no mínimo e fala, pô, tô com você. Vai, gente, para fazer. Sim, tô contigo. Tô contigo. Tô com você, irmã. Tamo junto. Tudo bem aí, Samantha? Pô, Caio, eu me dei muito mal. Em duas... Você acabou, Bruno? Você acabou? Foi? Duas situações, né? Primeiro, Menos Fest, por favor. Primeiro, boa tarde, boa né? tarde. Oi, gente. Duas situações. Primeiro, um painel dedicado a cada um de vocês. Eu ouviria a Fernanda pela vida e você... a gente tem que conversar. E acho que também me dei mal porque eu sentei no fundo, eu fiquei por último. Então, não, vou tentar ser minimamente relevante. Você quer puxar uma pergunta para me ajudar? Você não precisa de esforço, não. Acho que quem não conhece o trabalho da Samantha, ela trabalha na Ogilvy, que é uma grande agência de publicidade aqui do Brasil, e é muito responsável por conectar marcas com pessoas. Então, a gente pode partir daí. De que maneira você, dentro da sua vivência, tem visto esse novo momento? Acho que a publicidade encara a sociedade hoje. A gente pode falar tanto de questões como black money, como pink money, como green money, que eu acho que tem muito a ver com o consumo, né? A gente vive numa sociedade bombardeada de publicidade e, ao mesmo tempo, a gente tem também umas incertezas sobre a relevância realmente daquilo. Quanto daquilo é propaganda, é marketing, ou realmente aquelas empresas estão fomentando uma mudança para além da parte estética, né? Acho que isso aí já é... Obrigada, amigo. Imagina. Obrigada. Me voltei enquanto você falava. Primeiro, gente, boa tarde, muito prazer. Eu sempre, em todo lugar e painel que eu participo, eu agradeço a presença das pessoas, porque nada é mais importante, cada vez mais tempo, atenção, né, retenção de atenção. Acho que a gente, muito conectando com o que todo mundo falou até agora, a gente está vivendo uma época de desconexões e um pouco do meu trabalho é tentar reaver esse lugar. Primeiro, super importante dizer, eu era uma dessas meninas que entrou numa nave. Eu sou nascida e criada na comunidade da Rocinha, vim para São Paulo com mais ou menos 14 anos. Todo o meu histórico ele é pautado em 3 pilares muito simples. Primeiro, acesso à boa educação. E eu sempre falo sobre isso porque eu seria muito ingrata ao Estado, que me proporcionou essa educação, e principalmente aos mecanismos criados pelo Estado para a iniciativa privada para que eu pudesse ter esse acesso. Segunda parte dele, o terceiro pilar é suporte emocional, porque a gente fala de uma população que está muito adoecida, porque depois de todos esses contextos que vocês podem imaginar, que o Bruno descreveu quase poeticamente aqui, eu fiquei com o olho desse tamanho, Bruno, suspirando para poder falar. É muito difícil se manter são e se manter amoroso dentro dos universos onde tem tanta opressão. E o terceiro pilar foram essas mãos e essas oportunidades, especialmente profissionais, porque, de uma certa forma, a gente parte de um princípio que as trajetórias são individuais. E eu me nego, muitas vezes, a receber esse aplauso do parabéns onde você chegou, porque eu sei exatamente que o que eu cheguei ele é histórico, não só histórico da trajetória dos meus pais e das escolhas que eles fizeram em não vivenciar boas experiências para me proporcionar boas experiências, e depois das pessoas que, ao chegar no mercado de trabalho, identificaram que, apesar de eu não ser, muitas vezes, exatamente o que se imaginava sobre os cargos que eu ocupei, a oportunidade de me fazer parte deles e de aceitar que não necessariamente só tem um modelo de pessoa, gênero, raça e classe que deveriam ocupar alguns lugares. Então, esses 3 pilares são muito fundamentais. E aí, a construção da minha carreira foi muito absolutamente tradicional, apesar das pessoas sempre olharem e falar, caramba, uma líder negra. Na verdade, não. Eu recebi educação, e aí da educação você potencializa suas habilidades, potencializando suas habilidades, é mais fácil que você fique competitiva. A régua ela é muito mais simples do que parece, e por isso também é mais fácil a transformação. Quando eu chego no mercado de trabalho, e aí eu entro ali nos meados de 2015, 14, é quando eu começo a perceber que existe uma responsabilidade
De repente, eu estou numa grande empresa, uma multinacional de beleza, e eu entendo que eu sou a única naquele lugar. E aí é tão difícil, porque essa percepção do ser único é uma coisa do qual a gente foge o tempo inteiro para não desfocar. Então, é assim, bom, eu tenho mais coisa para resolver, eu preciso fazer, eu preciso chegar, eu tenho conta para pagar, eu tenho família para bancar, então eu não tenho tempo de pensar esse lugar no mundo. Quando você tem o primeiro respiro de olhar em volta e falar, caramba, mas aí rodei, corri e estou sozinho aqui. Acho que é mais ou menos o momento onde essa capacidade de olhar em volta, e aí também uma sensação de uma imensa solidão dentro de um lugar de início de liderança, é que me faz acordar que não adianta nada chegar em nenhum lugar se você chegar sozinho. E mais do que chegar sozinho é se você não chega com os seus. E os seus, ele é muito claro de quem são os seus. Os seus, eles precisam passar por pessoas que tenham tido referências parecidas com a sua, porque é muito difícil ficar o tempo inteiro fazendo a narrativa da explicação. E explicar por que você não é igual, por que você não pensa igual, por que você não fez os mesmos cursos, por que você não viajou para os mesmos intercâmbios. Ao entender que essa demanda era uma demanda minha, mas que eu já estava no lugar de privilégio, de ao menos abrir a pauta, foi quando eu tomei a responsabilidade pessoal de entender que a minha carreira, e provavelmente a minha trajetória, seria uma trajetória de farol, onde ela serviria como uma possibilidade de abrir pautas para que mais como os meus, ou que tivessem referências como as minhas, pudessem trilhar o mesmo caminho. Porque, sim, dinheiro, acesso, faz toda a diferença. Poder estar aqui, água potável, ter o banheiro, o universo ao seu redor estar estruturado faz muita diferença. Quando a gente começa a trabalhar com o universo de propósito, vou dizer para vocês, a vida fica um desespero. Primeiro, porque você não trabalha para isso. Todo mundo fala, trabalhar com propósito como é? Trabalhar 2, 3, 4 vezes. Porque você não só o tempo inteiro se cobra outras questões, além da sua entrega padrão, porque eu também sou cobrada para entregar as mesmas metas, os mesmos valores, os KPIs são os mesmos dos meus pares, mas, ao mesmo tempo, me questionando de o que eu estou fazendo para que menos dos meus sejam assassinados em baile funk, quando aquilo deveria ser só considerado cultura e ser dado para aquele lugar uma estrutura possível para que a cultura se desenvolvesse, o negócio local se desenvolvesse. Essa roldana de comunicação, essa roldana de percepções, me levou naturalmente para o universo de comunicação. Você fala sobre sonhar, né? Falou de a gente não tem um sonho coletivo. É muito difícil sonhar quando você nem sabe quais são as possibilidades que existem, né? Quando eu era criança, eu ficava me perguntando o que eu queria ser quando crescer. E aí as alternativas batiam no teto de ser professora, ter o teto de ser... Eu gostava muito da ideia de ser trocador de ônibus. Não era uma boa opção, pois é uma profissão que está deixando de existir. Mas eram opções que eram coisas cotidianas, que eu conseguia enxergar. Conforme você vai andando, escalando os lugares da sociedade, você vai descobrindo coisas novas, e essas coisas novas são muito transformadoras, no sentido de comunicação e publicidade é um lugar onde eu posso criar novos imagéticos coletivos. Desde a minha primeira, e aí eu falo, a primeira campanha, onde eu parei de querer recriar modelos que estavam postos e comecei a entender quais são as faltas que eu sinto e que eu vejo e que me faziam falta uma vida inteira e que devem fazer falta para as outras pessoas, foi, olha que coincidência, quando eu comecei a ganhar prêmios, quando eu comecei a ser uma profissional diferencial no mercado, onde as pessoas começaram a entender que eu tinha um trabalho que acrescentava a publicidade, porque era uma nova perspectiva. Então, de uma certa forma, se aparentemente a gente começa a carreira num degrau a menos, e não é aparentemente, né, mas se aparentemente eu começo contando essa história dizendo, poxa, a vida, as oportunidades eram escassas, eu chego nessa história dizendo, hoje, essa visão, esse lugar, essas referências, isso é uma habilidade. E hoje eu tenho muito uma sensação de, dos lugares onde eu ocupo, pessoas incríveis que fizeram Harvard, que falam um inglês infinitamente melhor que o meu, não têm habilidades humanas, e aí por isso a gente fala sobre consumo, de entender qual é o novo consumo.
Porque eu não sei se as pessoas estão tão preocupadas ainda com o que elas consomem, porque talvez elas ainda não tenham poder de consumo mesmo. Num país que tem 20 milhões de desempregados, onde a gente fala que as pessoas estão literalmente correndo atrás de poder bancar sua subsistência, faz sentido questionar se a roupinha ou não a roupinha é do lugar certo, do lugar errado? A gente ainda não chegou nesse lugar quanto sociedade como um todo. Então, especialmente a gente que está aqui, tem o poder transformador de assinar a caderneta de contratação, é uma urgência de mercado. Contratem pessoas pretas em cargos de liderança, contratem pessoas pretas tomadoras de decisão, respeitem as opiniões dessas pessoas quando elas estiverem nesses cargos e, principalmente, tomem a responsabilidade enquanto branquitude, enquanto classe, enquanto elite, porque foram vocês que criaram esse espaço de desigualdade. E, hoje, são vocês que podem transformar esse espaço de desigualdade com velocidade. Eu vou ser muito, e para fechar a fala, eu vou exemplificar hoje o que é o mercado da publicidade onde eu estou. Ontem, acho que anteontem, foi o Caboré. O Caboré é a principal premiação da indústria da comunicação e da publicidade. Ele premia as pessoas que tiveram os melhores projetos no ano, em várias áreas, mídia, criação, atendimento, veículo, etc. Bom, 0. Eu não estou falando de 1%, eu não estou falando de 2%, ou 0,1%, que às vezes até um 0, alguma coisa não ainda é uma emoção, né? Eu estou falando de 0% de pessoas indicadas ao prêmio do Caboré. E estou falando de 0% de pessoas que estavam ali, naquele lugar, de alguma maneira, podendo a chance de concorrer a ser alguém relevante no próprio mercado. Quando a gente fala de 0, é muito preocupante, porque é 2019. E se eu não fizesse... E é engraçado, porque a empresa que eu trabalhava antes ganhou um Caboré por serviços, e a empresa que eu trabalho agora ganhou um Caboré por agência. De alguma maneira, eu ia subir naquele palco. Pois é, você só não subiu porque você saiu de lá. Eu subi pela OGV. E se eu tivesse subido pela empresa que eu trabalhava antes, eu teria sido a única pessoa preta a pisar naquele palco. Além da menina que estava entregando lindamente, muito minha amiga Débora, que estava entregando os prêmios. E a gente está discutindo ainda questões tão básicas sobre responsabilidade, sobre qual é o papel dos tomadores de decisão, qual é o papel das empresas. Cara, a discussão é muito cansativa. Então, assim, voltem para casa e assinem os cheques. Sabe? É sobre isso. Para a gente falar um pouco sobre... Continuando nessa pauta da publicidade, porque eu acho que existe uma revolução estética acontecendo no campo da publicidade, no que diz respeito à representatividade. A gente vê novos corpos tomando a frente das campanhas. Isso sejam negros, sejam LGBTs, sejam deficientes, pessoas com habilidade reduzida, pessoas que têm um corpo que está fora do padrão. Isso tudo é legítimo ou isso é apenas mais uma manobra do capitalismo para fazer a gente se sentir de alguma maneira incluído, mas no final das contas a gente está ali envolvido por uma história, uma narrativa que é quase lúdica e distópica assim, da nossa realidade. A gente vê aquela campanha, vê várias pessoas diferentes, a gente fala assim, não, eu consigo me identificar com este corpo que está sendo representado aqui, mas na prática talvez isso seja diferente. O que é que vocês acham desse tipo? Que eu acho que é uma conversa bem avançada assim, para a gente ter em 2019, que é assim, ok, a gente primeiro recebeu essa nova informação e ficou todo mundo muito feliz por estar sendo incluído em todas as campanhas. Não todo mundo, muitas aspas. Mas como é que a gente vai lidar com isso agora? A gente vai começar a fiscalizar e agora a gente tem um pouco de cultura de cancelamento também, quando a gente descobre que aquilo, na verdade, era uma mentira. O que é que vocês acham disso? Acho que, antes de tudo, tem que ser autêntico das empresas, porque se não for autêntico, ele vai durar muito pouco tempo e o véu cai. Né? A gente fala lá dentro da Avon que você precisa ser, depois você precisa fazer, para depois você ir falar sobre o assunto. Eu acho que tem algumas empresas que estão falando sobre o assunto que não necessariamente têm propriedade para estar falando sobre ele.
né? Eu vi recentemente um vídeo da Isabella Rossellini, que é uma atriz que durante muitos e muitos anos foi o rosto da L'Oréal. A L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo, uma empresa gigantesca. E quando ela fez 42 anos, ela foi demitida. E ela foi demitida porque na época a convenção era o sonho de beleza de todas as mulheres no mundo é serem jovens. Você está com 42 anos, você não parece mais jovem, então não serve mais, né? E esse ano a L'Oréal voltou e ela foi recontratada. Ela está com 65 anos de idade. E ela deu um depoimento que ela falou: precisou 10 gerações de homens franceses saírem do topo da empresa e uma mulher assumir para a gente poder entender que o sonho é diferente hoje em dia. O que as pessoas estão almejando é elas se verem representadas. Então, a mulher alta, loira, de olho azul, que pesa 45 quilos, olha o que aconteceu com a Victoria's Secret. A Victoria's Secret, esse ano, foi o primeiro ano eles cancelaram o desfile deles, né? O desfile da Victoria's Secret era a coisa mais icônica, acho que do mundo da moda e da beleza das últimas, talvez, sei lá, mais que década no mundo. E foi cancelada porque a marca não soube se reinventar, não conseguiu se reinventar. O fundador da Limited, que é o dono da empresa, não concebia ter mulheres que não eram, que usavam tamanho 34 a 36, né? Super, ultra magras. Então, as pessoas, acho que hoje em dia olham e todo mundo quer se ver representado de alguma maneira. Se é a sua raça, se é a sua cor de pele, se é a sua escolha sexual, mas as pessoas querem se ver representadas. Eu acho que as empresas precisam ter isso na veia, né? A Samantha trabalhou na Avon e eu estava falando que quando a gente olha de nível gerencial para cima, os números ainda são muito pequenos. Então, tem um trabalho enorme sendo feito dentro da empresa, porque a gente não pode contratar, se a gente realmente quer atrair e ter uma população de pessoas lá dentro que seja muito mais representativa do Brasil, eu não posso continuar com as mesmas regras. Não adianta eu ir fazer uma dinâmica de estágio com um estagiário que veio da GV, da Poli, da São Francisco, e esperar que com essa mesma régua eu vá trazer pessoas que têm um histórico completamente diferente, né? As empresas têm que olhar para isso de uma maneira diferente e mudar o padrão, e mudar a maneira de procurar essas pessoas para realmente tornar as empresas realmente mais representativas, o que no final das contas vai gerar um trabalho muito mais representativo e muito mais inclusivo. Como vocês veem esse novo momento publicitário? Bonitinho. Eu vou fazer uma coisa ampla, porque aí não fica sobre publicidade, que eu acho que vale a pena. Tem uma diferença, Caio, entre dois conceitos, representação e representatividade. O que nós estamos vivendo, por uma demanda da base, e isso eu falo muito sobre rede social, porque né, o que eu faço, é de onde eu venho, o que eu gosto. A gente entendeu a importância dos imagéticos e a gente começou a cobrar essa importância imagética de tudo que a gente consome, e dentre eles está lá as marcas nas redes sociais. O que eu falo sobre representação é o que a gente consegue enxergar. E ela está ali, ela é o modelo, ela é o casting, ela é o close, ela é a beauty. Isso não é representatividade. Representatividade, ela exige um movimento de câmera, que quando você vira a câmera, você fala obrigatoriamente em empregabilidade. Representatividade não existe se quem constrói aquela imagem que tem uma pessoa X, A, B ou C, seja ela da pauta raça, gênero ou classe, se aquela pessoa não é representada de, contando autonomamente sua história, ou seja, responsável pela sua narrativa, ou ela tem a sua narrativa pela perspectiva de dos seus.
Então, não, eu não acho que nós estamos vivendo uma era de representatividade, estamos vivendo uma era da representação que abre portas para a representatividade. Apesar de falar sobre... A gente tem um acréscimo de pessoas, novas lideranças, e quando eu falo novas lideranças, tem a ver com pessoas mulheres, pessoas negras, mas também tem a ver com aliados da causa de mulheres e pessoas negras e periféricas dentro das empresas, mas nós estamos no nível 1, tangendo, começando, porque a massa crítica de tomadores de decisão que constroem essas imagens são ainda perfis heteronormativos, brancos, cisgêneros e homens. E por que é tão importante dizer isso? Porque a gente está no momento do choque de cultura, entre o que eu vejo e o que eu sou. E esse o que eu vejo é muito mais fácil de convencer, né? Porque a gente é o primeiro, eu falo que é o cartão de visitas, mas ainda do que somos, não, somos um país racista, liderados por homens que, sim, cada vez mais eu sinto um duelo entre eu preciso disso, mas eu não sei o que eu faço com isso. Eu tento me aproximar, mas eu ainda não consigo me conectar com isso. E ainda uma pauta feminina que, sim, é ascendente, mas absolutamente na narrativa da branquitude. Então, a gente tem um buraco aí no meio da confusão, que provavelmente é onde vai se encaixar a galera que vai sair da nave. Está aqui a galera que vai responder sua pergunta. Agora é para você. Fala, Bruno. Bom, Caio, sobre a sua pergunta, acho que tá muito bem respondido já, Samantha, mas é o seguinte, né? Essa coisa de ver e se ver, né? É isso, né? Tem indicadores, tem os KPI, tem modelo de gestão não sei das quantas, e não sei o que lá, e tem o business plan, e tem nananana. E tem essa coisa, você falou fazer aqui também um catadão, né? Para tentar responder, devolver a alma, dar a alma pro número. Ferrou, né? Se precisamos dar a alma pro número. Estou falando disso tudo porque, assim, são os números, né? Você tem um aumento, um acréscimo de pessoas, X, PTO, que tem todos esses recortes, né? E que, se a gente for realmente no pé da letra, tem mais uma outra porrada de recorte que não está entrando nessa conta. Sim. Né? São muitos os recortes. Existem os recortes dos recortes e dos recortes. E por aí vai. Isso eu falo porque, por exemplo, a nave, e na primeira pessoa, é uma vivência, é experiência, né? E é por aí, é daqui que a gente parte, né? Tipo, é o que eu vivi, não é o que eu acho. Falando dessa imagem que hoje, né, é muito subutilizada, é importante ao mesmo tempo, porque abre, né? E aí, existem, estão lá. Uau! Aí está na rua, opa, se assusta. Não, são reais, as pessoas existem. Elas têm os cabelos grandes. Elas usam tranças, né? E você não se vê no outro, né? E porque a gente tem um modelo de consumo, se é que eu posso usar essa palavra, mas a gente tem uma necessidade de consumir por impulso que é gigantesca, né? E tem alguém que trabalha fazendo isso, né? Que não é a Samantha. Desculpa, eu carrego essa culpa também, tá tudo bem. Sem culpa. E isso é importante, gente, sem culpa. Meu irmão faz pão, e ele sempre fala para as pessoas, comam à vontade, porque o que engorda é a culpa, né? E é importante trazer isso para esse lugar, porque quando eu lá atrás comecei a empreender, fazer coisas na periferia, onde eu moro, fui preocupado com uma coisa seríssima. Porque nos lugares que eu ia, eu não via pessoas como eu. Quando eu comecei a sair da favela, eu não via pessoas iguais a mim. Iguais a mim, pretas, simplesmente. Sabe? Eu não via. E daí, você ia, né,
andava pelo prédio, tal, caía um café, acontecia uma mágica. Alguém ia lá, limpava, sabe? Eu trabalhei na coleta de lixo 2 anos. E além da gente não estar nesses lugares de decisão, de tomada de decisão e etc, e por aí vai, e as mulheres também não estão nesses lugares, isso também é importante dizer, essas pessoas que conseguem chegar nesses postos de trabalho, em lugares de privilégio, elas têm que fazer mágica, porque elas não podem aparecer. Isso é desumano, sabe? Então, queria que essas palmas que vocês já bateram, a gente direcionasse para todas as pessoas que construíram esse evento, que pensaram esse evento, do marketing ao cara que vai limpar no final, desmontar o palco, tirar o prego, tirar o carpete, ao coletor que vai coletar lixo lá fora, sabe? Isso é ver a cadeia. Isso é ver a cadeia. Então é para eles que a gente tem que bater palma. Pode bater. É para os lixeiros, é para os garis, são para as pessoas que limpam, né? São para as pessoas que fazem o café, são para as pessoas que estão lá atrás, trampando o tempo todo, mas a gente acha que as coisas simplesmente acontecem. Mas não, elas não acontecem. Alguém acorda mais cedo um pouco, vem para cá, monta, certo? Assim é em quase tudo. Então, é falar de uma cadeia. E a cadeia, Caio, respondendo finalmente, eu acho, a pergunta, aí vocês me digam, ela não aparece, entendeu? O que é a cadeia? No momento que você tem uma publicidade tendo um aumento, né, de uma diversidade, de uma frase, ou de uma palavra, ou de uma narrativa. Muitas das vezes, sendo contada por outra pessoa, essa história. E isso é grave. Né? Não posso contar a história dela. E nem ela a minha, porque não vai criar a conexão necessária, né? E se tem uma coisa que eu sei fazer bem é contar a minha história. E eu tenho uma paixão tão grande nisso, porque quando eu vejo os olhos de vocês olhando eu falar, sabendo que o que eu estou falando, da minha história, da minha vivência, em algum momento na sua história, na sua vivência, faz sentido para você e você... Não importa se é depressão, se é briga no casamento, se é o companheiro está violento, se é a companheira... Não quero saber o que é. Eu sei que, assim, todo mundo vive desafios e muros, certo? E se para mim faz sentido para vocês eu falar, esse é meu lugar no mundo, entende? Mas quando a gente vê uma pessoa lá, naquele lugar, seja ele qual for, né, sem a cadeia, de onde ela veio? Qual é a real história dessa pessoa? O que está por trás? Vai ser sustentável esse consumo que essa pessoa está dizendo, está vendendo, está falando? Ou ela está ali por uma necessidade simples e puramente econômica? Sabe? Eu venho para cá na maior alegria, poder compartilhar e ter essa troca e conhecer pessoas. E eu gostaria que essa nossa reflexão e publicidade e consumo também pensasse na alegria que as coisas que são realmente genuínas e sustentáveis causam na vida das pessoas. Porque causa revoluções na vida das pessoas. Para além de uma simples imagem, para além de uma simples venda. Entende? E eu trabalho com vendas, tá? Se eu chegar lá na favela, desarrumado, falando de qualquer jeito, que criança que vai querer entrar lá na nave para fazer uma aula de jiu-jitsu? Tem que levar o professor de kimono lá, cheio de faixa preta e troféu, para o cara ver e falar, eu quero ser igual ele, entendeu? Tem que ter a referência. E vender para esse pai e para essa mãe, que é mais inteligente, a criança está lá dentro, fazendo uma atividade esportiva ou cultural, do que estar só na rua, do que estar só aprendendo as referências que a gente sabe que não é tão legal, que foi as mesmas que eu segui em um momento da minha vida e depois pude fazer uma inversão de caminho, né? A duras penas, porque mudar dói,
E aí, para um cara que está lá no banco da França, da L'Oréal, né, dessas grandes multimarcas, empresas também brasileiras, sair da cadeira e falar assim, senta ali, vai lá você, senta lá. Senta aqui. Ari, senta aqui. Eu vou, desculpa, é o protocolo, mas tem que quebrar. Só fala seu nome, sua idade, de onde você veio. Meu nome é Mariana, tenho 19 anos e eu me sinto bem uau. Eu vim da Zona Leste de São Paulo, não tão periférico, mas um bairro pequeno, mas sim da Zona Leste. Estudei em escola pública, estudo na Zumbi dos Palmares hoje, trabalho na OGV com essa pessoa maravilhosa. Eu não sabia. Nem eu. E, cara, é surreal. Surreal a diferença que a gente vem fazendo nesses últimos meses. Posso responder essa pergunta, Caio? Pode, Mariana, você escolheu. Você, só para te avisar, você não volta, tá? É porque eu achei muito importante a pergunta que você fez, porque foi uma coisa que a gente entrou muito em discussão no mês de novembro lá na agência, que foi representatividade, black money e o quanto isso está colocando em prática. Primeiro, isso é muito do que ela falou. Ela é tipo uma Samantinha, né? Amei. Porque a gente não anda só, meu amor. Eu amei. Ó, e tem mais uma ali, tem outra aqui, tem outro lá, tem mais um aqui. Perfeita. Você tá fazendo escola, amiga. Você falando que as marcas tendem muito a colocar uma perspectiva de que está sendo obrigado. A gente também sabe disso. Mas eu acredito que, ao ponto de vista que a gente está sendo obrigado, por mais que a gente esteja sendo colocado por cotas, a gente está ali. E a partir do momento que se aparece isso já faz um pouco de diferença, por mais que faça parte da cota. Porque esse pode virar 5, pode virar 20, e daqui uns dias a gente pode estar vendo a Xongani falando sobre raízes num comercial da Sala Online. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso não se trata de obrigação ou de representatividade, e sim de números. As pessoas precisam olhar, sim, para a maioria que sempre existiu dentro do Brasil, e não falar só de minoria. A minoria são vocês brancos, a gente que é a minoria. Era mais isso que eu realmente queria falar mesmo. Se trata muito disso. Eu, com 19 anos, não me sinto representada, e eu estou aqui para fazer diferença. Eu sei que eu quero chegar no meio publicitário, eu quero fazer diferença. Que nem como o Alex fez a diferença com o Machado de Assis dentro da Grey. Então, tudo isso a gente está, sim, saindo, quebrando portas, portões, muros, o que for. Mas a gente vai fazer uma revolução e vai mudar tudo isso. Como é teu nome? Mariana, conte comigo. Só completar, parabéns pela... Pupila. A gente é, sim, né, um país negro, e a gente tem essa cultura, e o brasileiro tinha que admirar, respeitar e iluminar isso que a gente tem, né? Então, assim, eu acho que isso que você falou, essa é a nossa cultura, né? Quando eu fui morar, eu morei fora, mas eu quis voltar e cheguei aqui nesse país, beijei o chão, porque eu admiro isso. Então, eu acho que nosso mercado é pior ainda, tá? Não vamos nem falar, porque o mercado financeiro, em termos ou de mulher ou de diversidade, está distante. Tem coisas que estão começando, e sim, por obrigação. E eu acho que nesse tal dessas notas ASG e tal, a diversidade está ganhando nota alta. E é isso. Vai ter mais gente entrando, e eu acho que isso vai fazer a revolução. Então, parabéns.
Isso é real. Isso está acontecendo. E aconteceu aqui, na frente de vocês, e não foi mágica. Não foi montagem, não foi... Foi uma quebra de protocolo. Espero que o pessoal não brigue comigo. Foi para isso que me chamaram aqui. Né? E é isso, Caio. Eu acho que é muito isso. E o que for diferente disso é fake. É fake. Né? Eu estou lá. É importante também eu deixar registrado e dizer que existe um grupo de mulheres que lidera a nave. Uhum. Eu sou mais um lá que vai apoiando, né, que vai ajudando, que lava banheiro, que limpa chão, que faz junto. Né, porque eu acredito que é junto que dá. Seja para o que for. Seja para revolucionar o mercado da publicidade, seja para entrar no terceiro setor rasgando e dizer assim, cara, tá na hora, não precisa, a gente não tem mais que constituir empresas socialmente responsáveis. Isso daí já passou, né? Ou você nasce com uma pegada, né, voltada para essa nossa dívida histórica, ou você vai ficar fora, amigo. Porque a galera tá aí, 19 anos, eu tenho 30, eu vou falar para vocês uma coisa assim, eu falo lá com os meninos de 16, 17, é uma outra parada. Eu não consigo acompanhar. Né? A Morinha tem 1 ano e 3 meses. Ela vê uma tela, ela fica com o dedo assim, ó. Ela não pode ver um negócio brilhando que ela já quer apertar assim. Nasceu digital. Né? Isso não é propaganda de banco. Que fique claro. É também uma realidade nossa. Só que a gente precisa valorizar as boas iniciativas que, sim, existem no Brasil. Tem pessoas... E eu estou muito interessado, viu, nessas pessoas que estão também interessadas em fazer transformação na favela, porque esse é o público que me interessa, é de lá que eu venho, né? Precisamos fazer essas pontes. Isso vai acontecer, já está acontecendo. É um fato que a gente só tem que, assim, ou a gente soma, ou a gente só respeita, saca? Não tem muito outro caminho, né? E vou falar para você, dá lucro. Fazer a coisa certa dá dinheiro. Fazer a coisa certa dá dinheiro, dá lucro, tem retorno. Só que é difícil. Gente, é um pouco mais difícil. Acabou o nosso tempo. Infelizmente acabou o nosso painel. Tem as perguntas da galera aí. Não rolou pergunta. Não, é porque a gente tem uma agenda super apertada e tem um próximo painel, mas vai ser um bafo. Vocês querem saber quem vai mediar o próximo painel? Lázaro Ramos! Ai, meu Deus. É nesse palco aqui? Nesse palco. Nesse palco aqui eu vou É sobre criação humana com Érica Palomino, do Centro Cultural São Paulo, Renata Brandão, da Conspiração, e Ricon Sapiência. Então, gente, banheirinho, rapidinho, papum, volta pra cá. Não, e eu, né? Quando eu recebi o card com todo mundo, falei, gente, Ricon Sapiência. Do meu lado ali, Lázaro Ramos, fiquei doido. Falei, gente, olha isso. Saca a representatividade, né? Muito gente, bom. Aplausos a todos vocês. Muito obrigado pela troca. Obrigado a nossos convidados. Até já.